Hoje, dia 24 de fevereiro, tropas russas atravessaram a fronteira da Ucrânia enquanto bombardeios atacaram várias cidades da Ucrânia. Mas o que está acontecendo na região? Qual que é o motivo de uma invasão russa na Ucrânia e há quanto tempo esse conflito está ocorrendo, sendo que, assim, realmente os combates entre russos e ucranianos só começaram apenas um único dia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, porque o vídeo está para começar. E bom, para nós entendermos as origens do conflito russo e Ucrânia, precisamos entender um pouco sobre a Ucrânia, que é um país no leste europeu, que faz fronteira com Rússia, Bielorrússia e Polônia, além de outros países, e é o maior país da Europa se nós não contarmos a Rússia, inclusive em sua parte europeia ou asiática também. Agora, a Ucrânia ela é composta majoritariamente de ucranianos e russos. Os russos vivem no leste do país, onde a maior parte da população está concentrada, e os seus polos industriais em Donetsk e Lugansk. Já no oeste do país, onde nós temos a capital Kiev, a menor parte da população está concentrada, mas nós temos a maioria ucraniana. Agora também vamos voltar um pouco no passado também para entender por que esse conflito está ocorrendo, porque existem essas duas razões principais. E vamos voltar para 1991, quando a União Soviética estava colapsando e a Ucrânia faz um referendo perguntando para seus cidadãos se eles querem ser independentes ou não. A maior parte, 90%, até mesmo os russos, dizem que sim, e a Ucrânia se torna um país. O país acabou passando por crises financeiras e econômicas, principalmente por causa da Rússia, que também estava tendo uma crise na época, mas com a virada do milênio, tudo se estabilizou e o país viveu um breve período de estabilidade que durou até 2004. E bom, em 2004 nós estávamos tendo as eleições ucranianas daquele ano e nós tivemos Viktor Yushchenko e Viktor Yanukovych. Yushchenko era a favor da Rússia, enquanto Yanukovych era a favor da União Europeia e Estados Unidos. E sim, por mais do que pareça, ambos se chamavam Viktor, só tinham sobrenomes diferentes. Yushchenko acabou vencendo a eleição com a maioria dos votos, principalmente na região do leste ucraniano, onde tem a maioria da população russa. Mas Yanukovych não aceitou o resultado e junto com Yulia Tymoshenko eles fizeram a Revolução Laranja, com uma série de protestos contra Yushchenko, não aceitando o resultado das eleições, algo que enfraqueceu o governo do presidente. Um tempo, porém, deixa eu ver aqui o nome de novo, desculpa gente, mas os nomes são bem complicados mesmo. Tymoshenko, Yulia Tymoshenko, acabou fazendo uma lei no parlamento, junto com os parlamentares, digamos, efetivamente dando um golpe no presidente, ao dizer que o país acabaria por se tornar-se um estado parlamentarista. Ou seja, naquele momento, se os parlamentaristas não gostavam do presidente, eles acabavam transformando o país em uma república parlamentarista, partindo de uma república presidencialista. A situação se manteve-se até 2010, quando Tymoshenko e Yushchenko decidiram lutar nas eleições de 2010, com Yushchenko vencendo as eleições e efetivamente terminando com o parlamentarismo, voltando a ser uma república presidencialista. Mas não durou muito até que as coisas voltassem a piorar e esquentar na Ucrânia. Tudo voltou a acontecer em 2013, quando um acordo entre a União Europeia e a Ucrânia estava prestes a ser realizado, mas de repente Yushchenko acabou recusando assinar o acordo e assinou um acordo com a Rússia, algo que deixou muito furiosamente os ucranianos da região oeste. E assim nós tivemos uma série de protestos durante o inverno de 2013 a 2014, conhecidos como Euromaidan. Foram protestos violentos e que resultaram no óbito de centenas de pessoas. Nesse meio tempo, nós tivemos a Crimeia declarando a sua independência da Ucrânia após realizar um referendo, onde a maior parte da população disse que queria a Crimeia independente. Assim,
a Rússia decidiu apoiar a independência da Crimeia e refez o referendo, fazendo com que a Crimeia se juntasse à Rússia em 2014. A Ucrânia acusou a Rússia de conflito híbrido e, eventualmente, nós também tivemos uma rebelião no leste da Ucrânia, onde a maior parte é russa, principalmente em Donetsk e Lugansk, os maiores polos industriais do país, onde a população estava se revoltando-se contra o governo de Petro Poroshenko, que era um novo presidente ucraniano que não era nem contra a Rússia, mas também tentava ser a favor da União Europeia. Poroshenko acabou fazendo um governo em cima do muro, nem sendo tão pró-russo, nem sendo tão pró-europeu. Ele acabou deixando o governo de cena para Volodymyr Zelensky. O nome é um pouquinho complicado, mas enfim. E esse presidente foi eleito em 2020, ok? E nesse meio tempo nós tivemos ali um esquenta do conflito. O conflito estava parado há um certo tempo, digamos assim, já que as fronteiras entre Donetsk e Lugansk e a Ucrânia não mudavam suas frentes, e enfim. Mas de repente o conflito esquentou quando a Rússia aumentou 3 vezes o tamanho de suas forças na fronteira da Ucrânia. E assim as tensões voltaram a se esquentar. O que aconteceu então é que os Estados Unidos deram apoio à Ucrânia e a Ucrânia, então, o presidente, fez uma declaração ontem dizendo que o povo deveria pegar em armas para defender o seu território e invadiria, se fosse preciso, Donetsk e Lugansk, que haviam declarado a independência desses estados na terça-feira, dia 22 agora. A Rússia, então, hoje de madrugada, mandou as suas tropas para ultrapassar as fronteiras da Ucrânia, inclusive passando por Belarus, que é um país que é pró-Rússia. Assim, as tropas invadiram tanto por Belarus, tanto pela Crimeia e pelo leste ucraniano. E assim a gente vê o atual conflito se formando-se e escalando-se em um conflito armado entre ambos os países de maneira direta. Então, nós podemos então entender quais são as raízes deste conflito. Putin considera que as regiões onde são de maioria russa, como Crimeia e o leste ucraniano, devem ser parte da Rússia, enquanto a Ucrânia recusa e diz que essas regiões são ucranianas. O conflito persiste há muito tempo já, mais quase de uma década, e somente agora escalou. Tinha gente que acreditava que esse conflito escalaria antes, e teve gente que disse que esse conflito nunca escalaria. Mas a verdade é que agora esse conflito realmente escalou e esquentou de uma hora para outra quase. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Muito obrigado, valeu!